Seja bem-vindo ao curso interativo de Excel avançado. Neste curso, você vai aprender alguns recursos avançados do Microsoft Excel 2007. Na última aula deste módulo, daremos uma visão geral do Excel. O módulo B mostrará como utilizar fórmulas, usando-as manualmente por meio de um assistente. Mostraremos também funções e formatações condicionais. No mesmo módulo, mostraremos o que são e como usar macros. No módulo C, vamos mostrar os recursos do Visual Basic for Applications na prática, enquanto criamos um projeto completo nesta linguagem. Esse projeto possuirá uma planilha para armazenar seus dados e um formulário para criar e editar registros de uma agenda. Dessa forma, usaremos o Excel como um banco de dados simples. O módulo D mostrará desde os princípios básicos da linguagem Visual Basic até os recursos mais avançados. O módulo E mostrará como criar instruções que manipulam eventos em Visual Basic. O módulo F mostrará como você pode aperfeiçoar sua agenda, inserindo mais campos ao formulário e como criar um menu inicial para a tela. Uma planilha eletrônica é uma grade com linhas e colunas, formando uma matriz bidimensional. Cada coluna é identificada por uma letra e cada linha por um número. A intersecção de uma linha com uma coluna é chamada de célula. Cada célula possui um único endereço. As células de uma planilha podem conter diversos tipos de dados, como por exemplo textos, valores, datas, fórmulas, etc. Os tipos de dados mais comuns são textos que podem ser usados em títulos de linhas e colunas, valores que podem ser números inteiros ou decimais, e fórmulas que exibirão o resultado de cálculos entre outras células. Você pode usar uma planilha para diversas finalidades, como por exemplo, controle de orçamento doméstico, folha de pagamento, lista de preços de produtos, etc. Além disso, você também poderá criar gráficos baseados nas informações de sua planilha, fornecendo uma visualização mais intuitiva de seus dados. Neste curso, mostraremos como utilizar fórmulas, funções, macros e como criar uma agenda sofisticada usando a linguagem Visual Basic. Também podemos inserir fórmulas que exibem os resultados nas mesmas células. Digite um número na célula B2 e outro na célula C2. Selecione a célula D2 e digite igual, soma, abre parênteses, B2 ponto e vírgula, C2, fecha parênteses e pressione Enter. Esta fórmula exibirá a soma do conteúdo das células B2 e C2. Imediatamente o resultado será exibido na célula da fórmula. Se você selecionar a mesma célula, verá sua fórmula na barra de fórmulas. Sempre que você digitar o símbolo de igual, indicará que o resultado da fórmula será exibido na própria célula. Se você alterar um dos valores, o resultado também será alterado dinamicamente. Para efetuar somas automaticamente entre células consecutivas, você pode usar o recurso da autossoma. Digite alguns valores em algumas células e selecione-as. Clique na aba Fórmulas e no botão Autossoma. O resultado da soma entre as células selecionadas será exibido na célula seguinte. Você também poderá efetuar operações matemáticas usando os sinais tradicionais. Esses sinais são soma, subtração, multiplicação, divisão, porcentagem e igualdade. Clique na célula E2 e digite igual, abre parênteses, B2 menos C2, fecha parênteses e pressione Enter. Nesta célula, surgirá o resultado da subtração dos conteúdos das células B2 e C2. Se você quiser efetuar cálculos entre células não consecutivas, use o ponto e vírgula para separar os endereços das células. Se as células utilizadas para o cálculo forem consecutivas, utilize dois pontos para separar a primeira da última célula. Além de inserir fórmulas diretamente em uma célula, você poderá inseri-las usando um assistente. Como exemplo, vamos tirar a média entre duas células. Clique na célula que será exibido o resultado.
O assistente poderá ser aberto de duas maneiras. A primeira é clicando no botão Inserir fórmula na faixa de opções. A segunda é clicando no botão de mesmo nome da barra de fórmulas. Usando qualquer um desses métodos, o assistente se abrirá. Esta lista exibirá as categorias de fórmulas e funções. Clique em Estatísticas e todas as funções dessa categoria serão exibidas nesta lista. Localize a função média e clique sobre ela. Veja que abaixo da lista é exibido um exemplo de uso e uma breve descrição da função. Clique em OK. Outra janela se abrirá. O Excel pode apresentar uma sugestão de faixa de células que serão usadas na função, porém você poderá modificá-la com facilidade. Pode-se alterar manualmente os endereços das células usando esses campos. Alternativamente, você poderá selecionar uma célula na planilha e seu endereço será copiado para o campo. Também é possível selecionar uma faixa de células que serão utilizadas pela fórmula ou função. Depois de incluir as células desejadas, clique em OK. Note que o resultado é exibido na célula selecionada e sua fórmula é exibida na barra de fórmulas. Para obter ajuda sobre uma função específica, abra o assistente e escolha a função desejada. Em seguida, clique no link Ajuda sobre esta função. Uma janela se abrirá exibindo detalhes sobre a função, como a sintaxe, comentários, etc. O Excel também possui funções que permitem ao programa tomar decisões por meio de avaliações de resultados. Para esta aula, vamos criar uma planilha que exibirá em uma coluna as despesas mensais, como água, luz, aluguel, etc. Quando os valores forem negativos, significará que a despesa ainda não foi paga e a mesma será exibida na coluna Status. Quando você efetuar o pagamento, basta remover o sinal de subtração e será exibida na coluna Status a palavra Pago. Crie uma planilha com um título na primeira linha. Na segunda linha, digite os cabeçalhos Despesa, Valor, Status. Digite na coluna Despesa o nome da despesa, como água, luz, etc. Selecione as colunas em branco dos valores e dos status, clique com o botão direito e escolha Formatar célula. Clique na aba Número e escolha o tipo Moeda. Em seguida, clique em OK. Digite o valor de cada despesa na coluna de mesmo nome, usando números negativos. Após a última despesa, digite Total a pagar. Formate também esta célula como moeda. Em nossa planilha, o status da primeira despesa está na coluna C3. Portanto, selecione-a. Digite nesta célula, igual, C, abre parênteses, B3 menor que 0, ponto e vírgula, B3, ponto e vírgula, abre aspas, pago, fecha aspas, fecha parênteses, e pressione Enter. Imediatamente o mesmo valor será exibido no campo da fórmula. A sintaxe de função C é a seguinte: C, condição, valor se for verdadeiro, valor se for falso. Em nossa planilha, a função verifica se a célula B3 é menor que 0, ou seja, se o valor é negativo. Se for verdadeiro, simplesmente exibirá o mesmo valor. Se for falso, ou seja, se for positivo, será exibida a palavra pago. Selecione esta célula, posicione o cursor em seu canto inferior direito e arraste-o até a última célula da lista. Quando você soltar o botão do mouse, a fórmula será copiada para cada uma das células, atualizando as células de referência. Selecione todas as células da coluna Status e clique na guia Fórmulas. Clique em Autossoma para que sejam somados todos os valores desta coluna. Escolha um dos valores e remova o seu sinal negativo para indicar que o mesmo já foi pago. Pressione Enter e a mensagem Pago será exibida. Adicionalmente, o campo Total a pagar será atualizado. Esse recurso chama-se formatação condicional e será visto nesta aula. Abra a planilha que foi criada na aula passada. Para facilitar a clareza dos resultados da planilha Controle de Despesas,
podemos formatar os valores negativos em vermelho, os positivos em azul e a palavra pago em azul escuro. Selecione todas as células com os valores. Clique na guia Início e em Estilo. Clique em Formatação Condicional e em Gerenciador de Regras. Escolha na lista Mostrar regras de formatação para a opção Esta planilha. Escolha nesta lista a opção Esta planilha. Clique em Nova regra e esta janela se abrirá. Vamos criar uma regra para deixar todos os valores negativos em negrito na cor vermelha. Clique em Formatar apenas as células que contenham nesta lista. Escolha nesta lista a opção Valor da célula. Nesta lista, escolha é menor que. Digite neste campo o valor 0. Clique em Formatar. Clique na aba Fonte e escolha negrito nesta lista. Abra a lista Cor e escolha vermelho. Clique em OK nesta caixa. Crie outra regra seguindo o mesmo procedimento, formatando valores maiores do que 0, com a cor azul em negrito. Agora vamos criar outra regra para deixar a mensagem pago na cor azul escuro. Clique em Esta planilha nesta lista e em Nova regra. Selecione a segunda opção em Tipo de regra. Abra esta lista e escolha Texto específico. Deixe esta lista com a opção Contém. Digite neste campo a palavra Pago. Clique em Formatar e na aba Fonte. Selecione negrito e escolha a cor azul escuro na paleta Cor. Clique em OK e em OK novamente. Clique em OK e as células serão formatadas de acordo com seu conteúdo. Veja na próxima aula o que são macros no Excel. As macros do Excel. Macros do Excel são procedimentos que podem ser gravados e repetidos automaticamente. Dessa forma, você pode gravar uma sequência de comandos, salvá-las com o nome que você escolher e depois executá-las por meio de teclas de atalho ou um botão de comando economizando tempo. Vamos dar um exemplo simples deste recurso do Excel. Em primeiro lugar, crie uma planilha semelhante a esta. Neste exemplo, criamos uma planilha que abriga um boletim escolar de uma matéria. Do lado esquerdo, temos os nomes dos alunos e nas colunas seguintes as notas dos bimestres. Na última coluna temos a média anual de cada aluno. Uma observação importante é que o arquivo que contém macros no Excel 2007 deve ser gravado em um formato especial, ou as macros gravadas serão perdidas. Para este exemplo, clique no botão do Office e em Salvar como. Clique na segunda opção que salvará a pasta de trabalho habilitada para macros. Digite o nome para a planilha neste campo e clique em Salvar. Antes de iniciar a gravação de uma macro, certifique-se que a aba Desenvolvedor esteja visível no programa. Caso não esteja, clique no botão do Office e escolha Opções do Excel. Clique em Mais usados. Ative a opção Mostrar guia desenvolvedor na faixa de opções. Clique em OK e a guia ficará visível. Depois de criar a planilha e configurar o Excel para exibir a guia desenvolvedor, vamos criar uma macro que ordenará somente a coluna médio anual. Selecione todas as células desde o nome até a média. Clique na guia desenvolvedor e clique em Gravar macro. Esta janela surgirá. Digite neste campo um nome para a macro. Em nosso exemplo, usaremos o nome Ordenar. Posteriormente, você poderá usar um atalho de teclado ou um botão para executar a macro.
Nesta aula vamos usar a primeira opção, portanto digite J neste campo. Deixe esta lista com o valor esta pasta de trabalho e, se você desejar, digite uma descrição para a macro neste campo. Clique em OK para iniciar a gravação. Clique na aba Início e em Classificar e Filtrar. Clique em Personalizar classificação. Abra esta lista e escolha qual coluna será ordenada. Vamos escolher média anual. Deixe esta lista com o item valor selecionado. Nesta outra, deixe com do menor para o maior. Clique em OK. Note que instantaneamente os campos selecionados serão ordenados de acordo com a média anual. Agora vamos interromper a gravação. Clique em Parar a gravação na barra de status e a macro estará pronta para ser usada. Agora vamos testar a macro, criada na aula passada. Selecione um dos campos com as notas e altere seu valor para mudar a média. Altere outros campos de forma que as médias anuais fiquem fora de ordem. Quando terminar, podemos usar a macro para reordenar as linhas baseadas na última coluna. Existem diversas formas de executar a macro. Vamos ver a seguir as mais comuns. O modo mais prático é pressionar as teclas de atalho definidos na criação da macro, ou, portanto, pressione Ctrl J. Veja que as linhas são reordenadas, conforme o esperado. Desfaça a reordenação pressionando Ctrl Z para vermos outra maneira de execução. Clique na guia Desenvolvedor. Clique em Macros e esta janela se abrirá. Neste campo surgirá os nomes das macros criadas. Selecione Ordenar e clique em Executar. E a lista será reordenada. O terceiro método de execução de uma macro é criar um elemento gráfico e atribuir a execução da macro quando for clicado. Pressione Ctrl Z para desfazer a ordenação das linhas. Vamos criar um retângulo, portanto, clique na guia Inserir. Abra o menu Fórmulas e selecione o retângulo com cantos arredondados. Trace um retângulo na célula ao lado da média anual. A guia Ferramentas de Desenho se abrirá na faixa de opções. Em Estilos de forma, selecione uma das formas disponíveis. Clique com o botão direito do mouse sobre o retângulo e escolha Editar texto. Digite Ordenar e clique em outra célula para remover a seleção. Clique novamente sobre o retângulo com o botão direito do mouse e escolha Atribuir macro. Clique em Ordenar na lista de macros e em OK. Agora basta clicar sobre o retângulo para reordenar as linhas. Adicionando botões para executar macros. Botões de comando são muito úteis para executar funções em uma planilha do Excel. Vamos ver nesta aula como adicionar um desses controles. Clique na aba Desenvolvedor. Se esta guia não estiver disponível, veja na aula 5 deste módulo como torná-la visível no programa. No campo Controles, você verá diversos recursos relacionados a formulários. Clique em Inserir e note que você tem à disposição diversos controles de formulários ActiveX. Clique em Botão. Escolha uma célula de sua planilha e arraste o mouse para criar o botão. Quando você soltar o botão do mouse, surgirá esta caixa de diálogo para você escolher uma ação quando o botão for clicado pelo usuário. Selecione Ordenar na lista e clique em OK. Também é possível alterar o texto do botão com facilidade. Clique com o botão direito do mouse sobre o botão recém-criado e escolha Editar texto. Altere-o para o nome da ação que o mesmo executará. Em nosso exemplo, mudamos seu nome para Ordenar. Agora clique em uma célula em branco para remover a seleção do botão.
Para testá-lo, clique sobre ele e veja que o comando é executado como era esperado. O Excel e o Visual Basic for Applications. O Visual Basic é um ambiente de programação desenvolvido pela Microsoft, sendo um aperfeiçoamento da linguagem Basic. A versão utilizada pelo Excel é o Visual Basic for Applications. Muitas vezes utilizamos seus recursos sem perceber. Um exemplo disso é quando criamos macros no Excel. Abra a planilha que criamos na aula 5 sobre macros. Clique na guia Desenvolvedor e no botão Macros. Selecione a macro e clique em Editar. O editor do Visual Basic será exibido em outra janela. Do lado direito da janela surgirá a subrotina Ordenar, que é o nome da macro. Entre os comandos Subordenar e EndSub, você encontrará todos os comandos em Visual Basic necessários para executar a macro. Se você conhecer a linguagem Visual Basic, poderá editá-la e aperfeiçoá-la. Também é possível criar subrotinas e funções manualmente. Além disso, podemos criar formulários para incluir, excluir e editar dados de uma planilha, transformando-a em um banco de dados de fácil acesso e manipulação. Criando a planilha para o projeto Agenda, parte 1. A partir desta aula mostraremos como criar uma agenda no Excel. Esse projeto consiste de uma planilha utilizada para armazenar os dados e um formulário que permite inserir, excluir e editar dados da planilha. Esse recurso manipula os dados da planilha como se fosse um banco de dados simples. Em primeiro lugar, vamos iniciar o Excel e criar a base da planilha. Com a planilha aberta no programa, vamos salvá-la de forma correta para abrigar os recursos do Visual Basic. Portanto, clique no botão do Excel e escolha Salvar como. Escolha a pasta de trabalho habilitada para a macro do Excel. Digite Agenda 1 neste campo e clique em Salvar. Vamos começar criando uma agenda com poucos campos. Posteriormente, esta planilha será ampliada. Clique no campo superior direito dos campos, na intersecção entre os identificadores das linhas e colunas para selecionar todas as células. Clique na guia Início e clique em Alinhar no meio e centralizar. Selecione a célula A1 e digite código. Para cada pessoa cadastrada na planilha, será atribuído um código único que será gravado nesta coluna. Clique em B1 e digite Nome. Nesta coluna serão inseridos os nomes das pessoas. No campo C1, digite E-mail para a inserção dos endereços eletrônicos das pessoas cadastradas. No campo D1, digite Registro. Este campo servirá apenas de rótulo para o próximo campo, que abrirá o número do último registro utilizado para identificar cada uma das pessoas cadastradas. No campo seguinte, ou seja, em E1, digite o número 0, que será o número inicial. Criando a planilha para o projeto Agenda, parte 2. Se o projeto Agenda não estiver aberto no Excel, abra-o para continuarmos sua edição. Vamos começar redimensionando as colunas do nome e do e-mail. Clique sobre o campo com o número 0 utilizando o botão direito do mouse e escolha Formatar células. Escolha número em categoria, 0 em casas decimais e ative Usar separador de 1000. Clique em OK. Selecione as células A, B e C da linha 1 e altere seu preenchimento, já que servirão apenas de cabeçalhos para os dados. Selecione a célula D1 e preencha com outra cor. Para finalizar, selecione a célula E1 e insira uma moldura para destacá-la. Se você desejar, também poderá inserir uma moldura no cabeçalho.
Dê um clique duplo na aba inferior da planilha e altere seu nome para Dados. Clique na célula E1 para selecioná-la. Digite Registro para renomeá-la e pressione Enter. Criando formulários no Visual Basic. Depois de criar a base da planilha, podemos iniciar a criação do formulário que será utilizado para a entrada de dados da mesma. Clique na guia Desenvolvedor, em Visual Basic na faixa de opções. Sua interface surgirá. Vamos mostrar os principais elementos conforme desenvolvemos nossa agenda. Na parte superior do editor você verá a barra de menus e a barra de ferramentas com os comandos mais comuns do Visual Basic. Do lado esquerdo, você verá o painel Projeto, que mostra todos os seus objetos, como por exemplo a planilha que formatamos. Mais abaixo você verá o painel de propriedades do elemento selecionado. Esse painel possui duas abas que exibem as propriedades em ordem alfabética ou categorizada. A parte maior pode exibir, entre outras coisas, formulários e códigos na linguagem Visual Basic. Para criar um formulário, clique ao lado de Inserir User Form para abrir o menu de opções. Em seguida, clique em User Form. A janela do formulário será exibida neste campo. Você verá que a janela é idêntica à que encontramos em outros aplicativos do Windows, possuindo uma barra de títulos e um botão Fechar. Para alterar seu tamanho, use os manipuladores centrais ou de canto. Note que conforme você altera seu tamanho, suas medidas também são alteradas no painel de propriedades. Vamos mudar o nome do formulário, portanto, dê um clique duplo sobre a propriedade Name e edite-o para FRM Agenda e pressione Enter. No Visual Basic, costuma-se usar certas convenções para nomear formulários e controles. Por exemplo, para um formulário, utilizamos o prefixo FRM, seguido do nome que o identifica. Para botões, usamos CMD de Command, e para os campos de texto usamos TXT. Durante este curso, vamos usar outros prefixos para os controles, que, embora não sejam obrigatórios, ajudam na sua identificação. Para alterar o nome que é exibido na barra de títulos da janela, clique duas vezes na propriedade Caption e digite Agenda. O restante das propriedades não precisam ser alteradas. Se a caixa de ferramentas do Visual Basic não estiver visível, clique em Exibir e escolha esta opção no menu. Arraste-a para o lado direito para facilitar seu acesso. Esta caixa possui diversos botões que permitem a inserção de diversos controles em formulários, como caixas de textos, botões, rótulos e caixas de combinação, entre outros. O primeiro botão é utilizado para você entrar no modo de seleção. Clique em Rótulo, que é representado pela letra A maiúscula. Note que o cursor muda de forma. Arraste na parte superior esquerda do formulário para criar o rótulo. Note que é exibido o texto Label 1, que é o mesmo nome do controle que acabamos de criar. O nome deste rótulo não é crítico, portanto podemos deixá-lo como está. Dê um clique duplo à frente da propriedade Caption e altere-o para Código. Altere seu tamanho usando os manipuladores. Para movê-lo, simplesmente arraste-o pelo formulário. Um rótulo pode ser utilizado para identificar controles, ou para exibir textos valores que não podem ser editados. Por isso vamos criar outro rótulo que exibirá o código da pessoa cadastrada propriamente dita. Clique em Rótulo na caixa de ferramentas novamente e arraste-o abaixo do rótulo criado anteriormente. Nesse caso, vamos alterar seu nome para LBL Código. O prefixo LBL significa Label ou rótulo. Note que o prefixo deve ser escrito em minúsculas e seu identificador deve começar com uma letra maiúscula.
Clique na seta ao lado do campo Backcolor e em Paleta. Clique no quadrado branco para atribuir esta cor ao fundo do rótulo. Em Border Style, escolha FM Border Style Single para criar uma moldura em torno do rótulo. Em Caption, digite o número 1. Clique em Fonte e no botão com 3 pontos. Escolha Negrito e clique em OK. Em Text Align, escolha 2 FM Text Align Center. Em seguida, acrescente outro rótulo abaixo deste último. Mude a propriedade Caption para Nome. Crie mais um rótulo mais abaixo e modifique seu texto para E-mail. Clique no formulário e escolha a caixa de texto na caixa de ferramentas. Trace uma caixa abaixo do rótulo Nome, grande o suficiente para abrigar um nome longo. Mude a propriedade Name para TXT Nome. Altere a propriedade Border Style para Single, criando uma moldura sólida em torno do texto. Clique no formulário e selecione a caixa de texto novamente. Trace outra caixa abaixo de E-mail, do mesmo tamanho da caixa anterior. Altere seu nome para TXT e-mail. Note que os nomes dos controles não podem conter acentos, espaços ou outros caracteres especiais. Mude sua borda para FM Border Style Single para ficar idêntica à anterior. Durante o desenvolvimento do projeto, você poderá alterar seu tamanho e outras propriedades para que se adapte às suas necessidades. Ative esta opção na caixa de ferramentas do Visual Basic e trace um pequeno botão ao lado do campo Código. Selecione novamente o botão de comando e trace outro ao lado deste. Esses dois botões serão utilizados para navegar para o registro anterior e para o próximo registro da planilha. Selecione o primeiro e altere seu nome para CMD anterior. Em Caption, digite o símbolo de menor. Selecione o segundo botão e altere seu nome para CMD próximo. Mude seu texto para o símbolo de maior na propriedade Caption. Adicione mais um botão abaixo do campo E-mail, um pouco maior que os anteriores. Altere seu nome para CMD Novo e seu texto para Novo. Este botão servirá para adicionar um novo registro à agenda. Crie outro botão ao lado deste e mude seu nome para CMD Salvar. Atribua o texto salvar à propriedade Caption. Posteriormente, vamos usar esse botão para salvar o registro que estiver sendo exibido no formulário. Crie mais um botão ao lado deste com o nome CMD Excluir e com o texto Excluir, que será usado para remover o registro que está sendo exibido no formulário. Trace outro botão, mude seu nome para CMD Limpar e seu texto para Limpar. Vamos usar esse botão para limpar os campos do texto do formulário. Finalmente, adicione um botão, altere seu nome para CMD Fechar e seu texto para Fechar. Esse botão fechará o formulário. Se necessário, redimensione e reorganize todos os controles que adicionamos ao formulário. Uma observação importante é que as ações executadas por esses botões são programadas por meio de códigos em Visual Basic associados a eles. A linguagem Visual Basic.
Nas aulas do módulo passado, você aprendeu como adicionar controles a um formulário, como rótulos, caixa de textos e botões. Porém, também é necessário criar comandos e procedimentos para que o aplicativo execute as operações que esperamos. Nesta aula, vamos mostrar os fundamentos da linguagem Visual Basic e nas próximas aulas mostraremos outros recursos desta linguagem enquanto criamos os códigos necessários. Variáveis. Em Visual Basic, assim como na maioria das linguagens de programação, podemos usar variáveis para guardar valores. Uma variável é definida por um nome, ou seja, uma palavra que a identifique. Esse nome não pode conter espaços ou caracteres especiais. Uma variável também pode armazenar um dos diversos tipos de dados, como, por exemplo, números inteiros, números decimais e sequências de caracteres, entre outros. Você pode atribuir um valor a uma variável, como neste exemplo. Também é possível efetuar operações matemáticas e lógicas com variáveis. Na linguagem Visual Basic é necessário que você declare uma variável antes de usá-la. Normalmente usamos a declaração DIN para usá-la localmente e public para usá-la em qualquer parte de uma aplicação. Essas declarações são necessárias para que o Visual Basic reserve memória para as variáveis. As instruções do Visual Basic. As instruções do Visual Basic são conjuntos de palavras-chave, operadores, variáveis, constantes e expressões, que executam alguma tarefa específica. Por exemplo, se você digitar o código em uma subrotina. Esta linha define a variável $, como seu tipo single ou decimais simples. Esta outra define a variável valor, com o mesmo tipo anterior. Esta linha atribui o valor 1,86 para a variável $. Esta linha multiplica 360 pelo valor de $, que é 1,86, e coloca o resultado na variável valor. Esta linha exibe uma caixa de mensagem mostrando o conteúdo da variável valor, que é 669,6. Instruções de variáveis podem ser colocados em módulos, que são arquivos de texto que contêm apenas esse tipo de arquivo, ou em códigos de formulários, como veremos na próxima aula. Todas as instruções de seu aplicativo devem estar em subrotinas, que possuem um nome, são iniciadas por sub e terminadas por end-sub. Esses blocos de instruções também são chamados de procedimentos. Você também pode colocar instruções em funções que retornam valores. Para obter um resultado, você pode inserir os valores diretamente na chamada da função. Além de chamadas pelo nome de subrotinas e funções, o Visual Basic pode executar códigos de acordo com eventos. Isso significa que é possível associar código a um botão, por exemplo. As propriedades dos controles e outros objetos também podem ser configurados pelo Visual Basic. Esse comando altera o texto do campo txt-nome para cliente. Inserindo códigos de programação. A partir desta aula, vamos inserir os códigos de programação para o projeto Agenda. Abra a planilha da Agenda e o editor de Visual Basic, como mostramos anteriormente. Por enquanto, temos apenas o formulário, que não fará nada, pois ainda não escrevemos as instruções necessárias. Em primeiro lugar, vamos adicionar um módulo que abrigará as declarações das variáveis. Clique na seta ao lado do botão UserForm em Módulo. O módulo é um arquivo dentro de seu projeto em Visual Basic, que contém os códigos de programação e podem ser acessados por todo o projeto. Quando criamos um módulo, você verá seu nome na janela Projeto. A única propriedade que podemos alterar nesse objeto é seu nome. Como acabamos de criar o módulo, você verá apenas um campo em branco. Digite o texto public linha as integer. A declaração public torna a variável linha pública, ou seja, poderá ser acessada em qualquer parte do projeto.
A expressão as integer configura o tipo de variável como número inteiro. Esta variável determina qual linha será lida ou escrita na planilha. Em seguida, digite as linhas. Note que quando você digita as palavras-chave as, surge um menu com diversos tipos de variáveis possíveis. Se você quiser, poderá escolher o tipo desejado na lista, clicando sobre ele. A variável agenda é declarada como uma planilha. Posteriormente, vamos associar esta variável à planilha dados da agenda. A variável total reg conterá o número total de registros na planilha. Isso facilitará a sua manipulação quando navegarmos pelos registros, por exemplo. Inserindo os códigos de abertura do formulário. Agora vamos criar as instruções para associar a variável agenda à planilha de mesmo nome e fazer com que o formulário seja exibido quando abrirmos a planilha. Localize esta pasta de trabalho no painel Projeto e selecione-o. Clique no botão Exibir código em sua barra de opções. Aqui será armazenado o código em Visual Basic da planilha. Clique na lista geral e escolha o objeto Workbook. Automaticamente, o procedimento Open ou Abrir será selecionado. Você verá que o código Private Sub Workbook Open e End Sub foi adicionado. Todo o código colocado entre essas linhas será executado quando a planilha se abrir no Excel. Digite as linhas. A primeira linha associa a variável agenda à planilha com o mesmo título. A segunda exibirá o formulário. Se desejar, você pode usar tabulações e espaço entre as linhas para facilitar sua leitura. Clique no botão Salvar. Agora vamos testar o formulário. Clique 2 vezes em Form Agenda e em Executar na barra de ferramentas do editor do Visual Basic. Se você não cometeu nenhum erro de digitação até agora, o formulário se abrirá. Note que sua janela é igual a qualquer outro aplicativo do Windows. Você poderá digitar textos nas caixas, mas ainda nenhum botão funcionará, pois ainda faltam as instruções para isso. Clique em Fechar da janela. Agora vamos criar algumas subrotinas e, na medida do possível, testá-las. Se o formulário da agenda não estiver visível na área de edição do editor, dê um clique duplo sobre o item FRM Agenda, no painel Projeto. Vamos adicionar o código para o formulário fechar quando o usuário clicar no botão de mesmo nome. Para associar o clique do mouse sobre um botão a um segmento de código, basta dar um clique duplo sobre ele, portanto, dê um clique duplo sobre o botão Fechar. Note que a subrotina que controla o evento clique do botão é criada automaticamente. Digite a seguinte linha. O comando onload fechará o objeto FRM Agenda, que é o nosso formulário. Salve o projeto e clique em Executar para abrir o formulário. Clique em Fechar e o formulário será fechado. Agora vamos criar o código para limpar os campos de texto, portanto, dê um clique duplo sobre o botão Limpar. Desta vez, vamos criar uma subrotina com o nome Limpa Campos, que poderá ser acessada por outras subrotinas, incluindo a do evento clique do botão Limpar. Posicione o cursor do mouse abaixo deste último bloco de código e digite Sub Limpa Campos e pressione Enter. Veja que o editor acrescentou os parênteses e o fechamento da subrotina. Digite o seguinte código. Nesta linha determinamos que o campo com o código deve ser o mesmo do campo registro da planilha. Nas linhas seguintes, determinamos que o conteúdo do texto das caixas deve ser nulo, conforme indicado pelas duas aspas.
Clique na linha em branco da subrotina clique do botão limpar e digite limpa campos para chamar a subrotina que criamos. Salve seu projeto. Clique em executar e o formulário se abrirá. Digite algum texto nos campos e em seguida clique em limpar. Quando terminar, clique em fechar. Inserindo as subrotinas para salvar e exibir dados. Se o projeto Agenda não estiver aberto no Excel, abra-o para continuarmos inserindo códigos de programação. Vamos criar duas subrotinas. A primeira permite salvar um registro copiando os dados do formulário para uma linha da planilha. A segunda faz o contrário, copiando os dados de uma linha da planilha para os campos do formulário. Abra o código do formulário e acrescente no final. Salvar reg e pressione Enter. Em seguida, acrescente os códigos. A palavra-chave with executa uma série de instruções referindo-se a um mesmo objeto ou estrutura, em nosso caso é o objeto agenda. As linhas de código seguintes copiam os conteúdos dos campos código, nome e e-mail do formulário para as células identificadas pela variável linha e pelas colunas especificadas pelos números. Crie outra subrotina com o nome mostrar reg. Adicione o código. Como explicamos anteriormente, essa subrotina faz o contrário copiando as células definidas pela variável linha e as colunas definidas pelos números da planilha para os campos do formulário. Inserindo a subrotina de inicialização. Vamos ver nesta aula como criar a subrotina de inicialização do formulário. Clique na lista geral e escolha User Form. Na lista de procedimentos, escolha Inicialize. Esta subrotina é executada assim que o formulário é carregado. Portanto, vamos usá-la para exibir o primeiro registro da planilha, se houver. Se não houver, vamos abrir o formulário em branco com o primeiro registro. Adicione o código. Esta linha coloca o número total de registros da planilha na variável total reg. Aqui configuramos a variável linha com valor 2, que se refere à segunda linha da planilha agenda. Essas linhas verificam se o total de registros é menor que 2. Se for, não existem registros na agenda ainda, portanto, chama a subrotina limpa campos e configura a variável linha para o total de registros mais 1. Caso contrário, exibe o primeiro registro. Quando terminar, salve seu projeto e clique em executar. Obviamente, nada será exibido nos campos, porque ainda não há registros salvos na planilha. Feche o formulário. Clique em exibir o objeto na barra do painel Projeto. Dê um clique duplo sobre o botão Salvar para criar a subrotina do evento clique. Insira o código. Esta linha inicializa a variável código, que será utilizada mais adiante. Esta verifica se o campo nome do formulário está vazio. Se estiver, exibirá uma caixa de diálogo pedindo para digitar o nome. Note que a instrução MSG Box possui diversos argumentos separados por vírgula. O primeiro argumento é a mensagem que é exibida pela caixa de diálogo. O segundo pode ser composto por diversas variáveis ou constantes do Visual Basic. Neste exemplo, essas constantes determinam que a caixa de diálogo conterá apenas um botão OK e será exibido o ícone de parada crítica. O terceiro argumento representa o título da caixa de diálogo. Você poderá encontrar essas e outras opções consultando a ajuda do Visual Basic. Depois de exibir e o usuário clicar no botão OK da caixa de diálogo, o foco,
ou o cursor de texto será colocado no campo nome. Em seguida, a execução da subrotina será finalizada, ignorando o restante do código. Se estiver tudo correto, a variável código pegará o valor do campo registro da planilha e adicionará 1 a ele. Em seguida, o colocará de volta, ou seja, simplesmente adicionará 1 ao campo registro. A subrotina salvar reg será chamada para copiar os dados do formulário para a planilha. Em seguida, a variável total reg é atualizada com o número total de registros. Salve seu projeto e execute-o. Digite o nome e um e-mail nos campos do formulário e clique em salvar. Note que os dados são gravados na planilha, conforme desejávamos. Salve apenas uma vez para testar e feche o formulário. Habilitando o botão novo da agenda. Vamos mostrar nesta aula como criar as instruções relacionadas com o botão novo para iniciar um novo registro. Em primeiro lugar, dê um clique duplo sobre o botão novo do formulário. Digite os códigos. Esta linha chama a subrotina para limpar os campos de texto do formulário. Esta linha atualiza a variável total reg, com o número total de registros da planilha. Aqui é adicionado 1 na variável linha, apontando para um novo registro. Salve o projeto e execute-o. Note que o primeiro registro é exibido, conforme determinamos na rotina de inicialização do formulário. Clique no botão novo e veja que os campos são limpos e o código é incrementado em 1. Digite mais um nome e seu respectivo e-mail nos campos e clique em salvar. Veja que, conforme você vai salvando os registros, esses são adicionados à planilha ao fundo, sendo cada célula preenchida corretamente. Note também que o valor da célula registro é aumentado em 1 quando você salva um registro. Quando terminar, feche o formulário. Habilitando o botão Excluir da agenda. Nesta aula, vamos ver como incluir as instruções necessárias para a exclusão de registros quando o botão Excluir for clicado. Dê um clique duplo sobre o botão Excluir para abrir sua subrotina. Adicione as instruções. Esta linha inicializa a variável resposta. Esta linha abre uma caixa de diálogo perguntando se você quer mesmo excluir o registro atual e coloca a resposta na variável de mesmo nome. Note que dessa vez a instrução msgbox foi utilizada de modo diferente. Além de atribuir uma variável à resposta, também são exibidos os botões sim e não. Essas linhas verificam a resposta. Se for negativa, o restante da subrotina é ignorada. Se você clicar em sim, a linha atual é excluída. Em seguida, o total de registros é atualizado. E a variável linha apontará para o primeiro registro da planilha, que é a segunda linha, pois a primeira é o cabeçalho. Se o total de registros for maior que 1, será exibido o primeiro registro. Caso contrário, serão exibidos apenas os campos em branco. Habilitando os botões de navegação e testando a agenda. Vamos ver a seguir como adicionar os códigos para os botões anterior e próximo. Dê um clique duplo sobre o botão anterior do formulário. Em seguida, acrescente o código. Esta linha subtrai 1 da variável linha, apontando para a linha anterior da planilha. Aqui verificamos se a linha é menor que 3. Se for, indicará que é o primeiro registro da planilha. Então ajusta a variável linha para o valor 2.
Em seguida, desabilita o botão anterior, porque não há mais registros anteriores para exibir. Esta linha verifica se a linha atual é menor que o último registro. Se for, habilita o botão Próximo. Esta linha exibirá o registro definido pela variável linha. Agora vamos configurar o botão Próximo. Clique em Exibir objeto na barra de projeto. Dê um clique duplo sobre o botão Próximo e digite o código. Esta linha verifica se a variável linha é maior que 1. Se for, habilita o botão anterior. Esta linha adiciona 1 à variável linha. Esta linha verifica se a linha é maior ou igual ao total de registros. Se for, configura a linha com o valor total de registros. E desabilita o botão Próximo. Depois disso, exibe o registro apontado por linha. Salve seu projeto e clique em Executar. Vá clicando sobre o botão Próximo até o último registro e note que o botão é desabilitado. Clique sobre o botão anterior até o primeiro registro e veja que o mesmo é desabilitado, indicando que não há mais registros antes desse. Vamos aproveitar para testar o recurso de exclusão de registros. Escolha um deles e clique em Excluir. Surgirá esta caixa perguntando se você realmente quer excluir o registro atual. Se você clicar em Não, a caixa se fechará e nada será alterado. Se você clicar em Sim, o registro será excluído. Agora que todas as funções estão funcionando, podemos aperfeiçoá-la, adicionando campos e outros elementos que veremos no próximo módulo. Adicionando colunas à agenda. Neste módulo, vamos aperfeiçoar a agenda que criamos nas aulas do módulo passado. Se a planilha Agenda não estiver aberta, abra no Excel. Vamos salvá-la com outro nome, para preservar o que fizemos até agora. Portanto, clique no botão do Office e em Salvar como, Pasta de trabalho para a macro do Excel. Mude seu nome neste campo e clique em Salvar. Em primeiro lugar, vamos adicionar mais detalhes ao cadastro que criamos como endereço e telefone, entre outros. Você também poderá modificá-lo para criar cadastro de clientes, fornecedores, empregados, etc. Depois de salvá-la com outro nome, abra a planilha. Selecione as linhas com os nomes cadastrados e clique com o botão direito do mouse sobre elas. Escolha Excluir. Clique na célula Registro e digite 0. Vamos inserir as colunas necessárias para abrigar os novos campos. Selecione a coluna E-mail, clique com o botão direito e escolha Inserir. Uma nova coluna é criada à esquerda da selecionada. Clique em seu cabeçalho e digite Endereço. Repita o procedimento e inclua a coluna Número. Redimensione-a para abrigar o número do endereço. Continue adicionando as colunas para Complemento, Bairro, Cidade, Estado, CEP, Telefone e Celular. Formate as larguras e salve seu documento. Adicionando novos campos ao formulário da agenda. Depois de modificar a planilha Agenda, podemos adicionar os campos correspondentes ao formulário. Clique em Desenvolvedor e em Visual Basic para abrir o seu editor. Redimensione o formulário por meio do seu canto inferior direito. Mova os botões para a parte inferior do formulário e, em seguida, o campo e o rótulo de e-mail. Você poderá selecionar o rótulo, segurar a tecla Ctrl pressionada e clicar no campo para selecionar os dois elementos ao mesmo tempo e arrastá-los.
Comece criando o rótulo endereço, utilizando a mesma técnica mostrada em aulas passadas. Renomeie a propriedade Caption para endereço. Crie uma caixa de texto abaixo do rótulo de mesmo tamanho da caixa nome. Altere a propriedade Name para txt endereço, sem cedilha. Mude a propriedade Border Style para Single, como fizemos com as caixas de textos anteriores. Crie o rótulo número, ao lado do endereço, e sua respectiva caixa de texto. Altere seu nome para txt número e sua borda para Single. Continue adicionando os rótulos e as caixas de textos, usando os nomes mostrados nesta tabela. Formate todos os campos e distribua-os para que fiquem organizados no formulário. Quando terminar, salve seu projeto para vermos na próxima aula como alterar os códigos para que os novos campos sejam utilizados. Alterando os códigos de programação da agenda. Nesta aula, vamos alterar os códigos em Visual Basic para utilizar os novos campos. Antes de iniciarmos as modificações, clique no botão da planilha na barra de tarefas do Windows. Anote o conteúdo de cada uma das colunas associando-o com um número. A coluna A possui o item código e seu número é 1. A coluna seguinte é 2, com o item nome. Anote todas as colunas seguindo esse padrão. Quando terminar, abra o editor do Visual Basic. Localize a subrotina Limpa Campos. Selecione e copie este código. Posicione o cursor na linha abaixo desta instrução e cole-o. Altere seu nome para txt endereço. Repita o procedimento para cada um dos campos de texto, criando novas linhas e incluindo os nomes das novas caixas de texto. Localize a subrotina Salvar Reg. Copie esta linha de código e cole-a abaixo desta. Altere o número após a variável número na sequência e consulte o número anotado no início. Em nosso exemplo, a coluna 3 equivale à célula endereço. Portanto, mudamos o nome da caixa para txt endereço. Faça o mesmo colando outras linhas e associando o número da coluna com o nome da caixa de texto correspondente. Repita o procedimento com a subrotina Mostrar Reg. Altere os nomes das caixas e depois o número correspondente da coluna. Quando terminar, salve seu projeto e execute-o. Cadastre uma pessoa e clique em Salvar. Note que o registro é salvo nas colunas corretas. A agenda já está pronta, porém podemos aperfeiçoar seu acesso. Criando uma página de abertura para a agenda. Nesta aula, vamos ver como você pode criar um menu para acessar o formulário ou a planilha a partir de botões, colocados em uma página de apresentação. Abra a planilha e arraste a aba Plan 2 para a esquerda para exibi-la na frente da planilha Dados. Dê um clique duplo sobre seu nome na aba e renomeie-a para Menu. Vamos remover a grade para criarmos um fundo colorido. Clique no encontro das linhas e colunas para selecionar toda a planilha. Clique na aba Início e clique na seta ao lado do botão Preenchimento para abrir esta paleta. Escolha uma cor clara que servirá de fundo. Em seguida, vamos criar uma caixa de texto na planilha. Clique na aba Inserir e escolha Caixa de texto. Arraste o cursor sobre a planilha para criar uma moldura um pouco menor que o fundo.
Use os manipuladores para redimensionar a caixa. Clique dentro do campo e digite Agenda. Pressione Enter e digite Escolha uma das opções abaixo, 2 pontos. Selecione o título e altere a fonte, sua cor e tamanho. Clique na borda do quadro, abra a paleta Preenchimento e escolha uma cor para seu fundo. Vamos criar 2 retângulos que servirão como botões de acesso à agenda e à planilha, portanto clique em Inserir e escolha Formas. Clique em retângulo com cantos arredondados e trace um retângulo sobre a caixa de texto. Quando terminar, clique com o botão direito sobre o retângulo e escolha Editar texto. Digite Abrir agenda. Repita o procedimento clicando em Inserir e em Formas. Escolha o retângulo com cantos arredondados e crie outro retângulo ao lado do primeiro. Edite seu texto digitando Abrir planilha. Se necessário, redimensione e mova os retângulos para que fiquem do mesmo tamanho e centralizados na caixa de texto. Criando ações para os botões do menu da agenda. Nesta aula, vamos atribuir as ações aos botões para abrir a agenda ou a planilha, quando o usuário clicar nos respectivos botões. Antes de fazê-lo, clique sobre o botão da agenda e mude seu nome na barra de fórmulas para BT Agenda. Faça o mesmo com o segundo botão, alterando seu nome para BT Planilha. Clique com o botão direito sobre o botão Agenda e escolha Atribuir macro. Esta caixa surgirá. Clique em Novo e surgirá o código do evento clique. Digite frmagenda.show. Esse comando exibirá o formulário. Agora devemos alterar o código de abertura que incluímos no início do projeto Agenda. Clique em Esta pasta de trabalho no painel Projeto e em Exibir código. Remova a linha com o mesmo comando que acabamos de inserir. Feche o editor do Visual Basic e salve seu projeto. Para testar, devemos fechar a planilha e abri-la novamente para que os códigos de inicialização sejam atualizados. Clique no botão do Office e escolha Fechar. Abra o menu novamente e abra o arquivo da planilha. Clique no botão Abrir agenda e o formulário surgirá. Agora você pode inserir, editar e excluir registros por meio do formulário. Quando terminar, clique em Fechar. Agora vamos criar o código para abrir a planilha. Clique sobre o botão Abrir planilha com o botão direito do mouse e escolha Hiperlink. Esta caixa se abrirá para que você escolha um elemento que será aberto pelo clique do botão. Clique em Colocar neste documento. Selecione a planilha Dados neste campo e clique em OK. Dê um clique fora do botão para remover sua seleção. E em seguida, clique sobre ele novamente. A planilha será exibida conforme esperávamos. Salve sua planilha e o projeto estará pronto.